Amigas, amigos, neste dia de comentário, eu vou ouvir uma pessoa num assunto que é muito importante. Eu vou falar com Marcelo Novaes, que é advogado, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e do Fórum Paulista de Combate aos Impactos, quando há impactos positivos, mas quando há impactos negativos, é preciso dizer, de combate aos impactos dos agrotóxicos e transgênicos. Tudo bem, Marcelo? Como vai? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Eu queria começar dizendo, Marcelo, até porque essa é uma época em que sempre se busca botar um rótulo para evitar o debate franco, que primeiro eu sou filho de um queridíssimo agrônomo, tá? Então eu vivi em fazendas e vendo o agrotóxico sendo bem usado, e mal usado a minha vida inteira até o fim da adolescência. E sei que o agrotóxico pode ser bem usado e sei que ele pode ser utilizado a granel sem nenhuma responsabilidade. E sei também que ele tem, porque eu já li o que você escreve, né? Ele tem um impacto muito grande na questão dos tributos. Então, eu queria que você começasse situando essa história toda, por favor. Sim, claro, é um prazer. Vamos começar pelo nome, o Fórum Paulista de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. A gente fala que existe uma guerra, né, contra esses agentes biológicos que reduzem a produtividade da agricultura. E como toda guerra, ela não pode ser deixada na mão somente de generais, que seria no caso no caso seria a parte interessada. Tem que ser discutido com toda a sociedade, porque interfere em toda a sociedade. Uma guerra não pode ser deixada na mão somente de militares. Tem decisões políticas. E a sociedade precisa interferir nisso. Por óbvio, a nossa agricultura não prescinde no atual estágio desses produtos agroquímicos. Eu particularmente não sou contra a utilização de produtos agroquímicos. Eu sou contra a utilização de produtos agroquímicos banidos em outros países e utilizados no nosso país, como se aqui fosse uma lixeira do mundo. Eu sou contra a concentração de mercado, eu sou contra o abuso, e temos que encontrar um novo paradigma. Uma observação: na Europa, toda a diretiva, toda a legislação sobre agrotóxicos, sobre transgênicos, se baseia no seguinte princípio, principalmente sobre agroquímicos. O agroquímico é um mal necessário. Como todo mal necessário, a gente tem que reduzir os impactos, reduzir as qualidades negativas. Aqui é o contrário, aqui ele é visto como a salvação da lavoura, o que é só uma parte da história, e toda essa questão da externalidade é relegada a segundo plano, em prejuízo da sociedade e até mesmo dos interesses comerciais do nosso país. Aqui, como há uma questão de uma fragilidade, no momento ainda maior, econômica das grandes mídias, então o que se vende é um rótulo no horário nobre e nas páginas dos jornais e revistas: o agro é pop, sem discutir nada do que significa o agro. Não, como se fosse apenas o bem, só coisas legais. E tem desavenças, discordâncias e muita coisa a ser discutida, né? Sim, a gente brinca, eles mostram a sala de estar. Aí tem os quartos, o banheiro, a cozinha, o quartinho de despensa. Tem cidades no interior de São Paulo com 8% da população em tratamento de neoplasia, de câncer. Por exemplo, qual cidade? Coronel Macedo, matéria publicada na G1. O espectador pode procurar na internet. Nós temos um estudo aqui da área de saúde do nosso fórum, do observatório, feito por médicos aí da Faculdade de Saúde Pública. Uma mulher em Franca ou em Ribeirão Preto tem 50% a mais com má formação, um recém-nascido com má formação, do que uma mulher de Osasco, do que uma mulher de Cubatão. Quer dizer, as mulheres de qual cidade? Franca? Franca, Ribeirão, no nosso interior. O índice de malformação é 50% acima de Cubatão. Por causa do uso descontrolado de agroquímicos. Sim, pulverização aérea sem controle. A gente usa, por exemplo, o paraquat. O paraquat é proibido, vai ser proibido agora. Mas... O que é o paraquat? O paraquat é um herbicida que é proibido em Burkina Faso. Burkina Faso, que é o país mais pobre da África. É proibido no Camboja,
Não estou falando de coisa que é proibida no Chile, na Argentina ou na França. Estou falando de Burkina Faso, Camboja, Vietnã, Índia, Paquistão, Bangladesh. O poderio... Em que lavouras, eu vou te interrompendo porque a gente vai conversando aqui, tá? Em que lavouras ele é usado? Soja, arroz, basicamente monocultura. Uma coisa importante, 80% do agrotóxico utilizado no Brasil é destinado a 4 produtos: soja, cana, milho e algodão. Aí, se você colocar mais pastagem, trigo, celulose, café, citros, a fruticultura de exportação, o agrotóxico utilizado realmente nas leguminosas e nos produtos de hortifruti que nós consumimos, os vegetais in natura, não chega a 3% do total consumido no nosso país. Basicamente é para a cultura de exportação. É uma parte do... A gente começa a sair da sala de estar, né? A gente começa a sair da sala de estar. É um processo. Esses agrotóxicos, basicamente todo o mercado é controlado por 5 grandes empresas que Quais controlam. são? Tem agora uma chinesa nova que comprou um, não é isso? É Shenchina. Uhum. Singenta Shenchina. Eu não sei quem comprou quem. Há controvérsias. A Bayer, Monsanto, a Dow Chemical se uniu com a DuPont, mudou de nome. São fusões em cima de fusões. Temos 4 grandes empresas. Bayer, Monsanto, Shenchina, com a Singenta, e a da Dow Chemical com a DuPont. Dizem que controlam 80%, eu acho que controlam 98%, porque eles controlam as matérias-primas que vão fazer os ingredientes ativos que vão ser utilizados, ou seja, controlam a cadeia e controlam a semente, ou seja, é um oligopólio horizontal e vertical. E essas empresas é que ditam O jogo. jogo, a regra do jogo. A regra do jogo. Eu estava situando primeiro a questão do agrotóxico, que são os efeitos nocivos, a gente vai ficar falando ainda disso, mas já que a gente está dentro da casa, eu queria chegar agora à sala onde está o cofre. É uma especialidade sua, é o cofre. É o cofre. Nos fale sobre o cofre. Em primeiro lugar, difícil achar essa sala. Os dados sobre degeneração no nosso país são escondidos a 7 chaves. Foi muita picareta para abrir essa sala. Mas vocês abriram alguns. Algumas coisas. E descobrimos que acho que foi interessante, isso foi uma espécie de viagem, porque todo mundo reclama do sistema tributário, da reforma tributária do país. Aí quando você pega um nicho específico e vai puxando o fio, é que você consegue ver as incongruências, as contradições do nosso sistema. E essa questão do agrotóxico demonstra bem como todo o sistema precisa ser revisto. E não vai ser revisto nessa reforma que eles estão querendo, que é manter as coisas ruins. É acumular. É reforma para acumular mais, não é para distribuir nada. Assim, vamos lá. O mercado de agrotóxico, eu vou para o agrotóxico e depois eu vou aumentando a sala. Só o agrotóxico. Eles venderam no ano passado 11 bilhões e meio de dólares, vendas líquidas. Basicamente 4, 5 empresas. Tem 10 que controlam, mas 4, 5. 11 bilhões e meio de dólares, a um câmbio de R$5, de 5 para 1, é um dinheiro. Para arredondar, para a gente poder conversar sem precisar usar calculadora, eu vou colocar 10 bilhões de dólares, tá? Que era a média anterior de 2018, 2017. 10 bilhões de dólares. Desses 10 bilhões de dólares, eles pagam... Eles pagam 5% disso, basicamente 500 milhões de imposto, que seriam 3% de ICMS e 2% de importação. Quanto em média paga um brasileiro de imposto que paga imposto? O setor econômico, um remédio, paga 35%. Eles pagam 5%. E o restante? Aí a gente foi puxando, tem uma ação no Supremo Tribunal Federal,
próprio Sindicato das Empresas apresentou esses números, ou seja, a gente conseguiu avançar com base nas informações disponibilizadas pelas empresas e pelo setor da agricultura. Porque se Então, são números oficiais da agricultura, isso aí. Sim, sim, é aquela confissão que vale, né? Porque é a confissão da pessoa que está no processo, não é? Porque se fosse depender de números do governo, a gente estaria andando em círculos até agora. Vamos lá, eles dizem mais ou menos o seguinte, que 70% do que eles importam, e é muito, 60% desses 10 bilhões é importação. 70% disso que eles importam é alíquota zero de importação. Alíquota zero. As outras têm uma alíquota muito pequena. De IPI é alíquota zero. De PIS com FINS, que a alíquota seria 9,6, a alíquota cheia, para o agrotóxico é zero. E o ICMS, que seria, vai ter um convênio, mas se revogar o convênio, daria o quê? Uma média, uma alíquota de uns 10%, eles pagam 3%. Se você somar tudo isso que foi essas alíquotas, esses valores, a gente vai ver que tem aí aproximadamente 30% desses 10 bilhões, aí 3 bilhões de dólares em... O termo é complicado, você não pode usar o termo isenção, porque a legislação fala isenção de um termo, às vezes fala de exoneração, fala subsídio e tal. Mas, assim, de dinheiro que não está entrando nos cofres públicos. De dinheiro 3 bilhões de dólares. De dólares por ano. Ou seja, por baixo, 15 bilhões de reais. Aproximadamente. Isso com o mercado de 10 bilhões, hoje já está em 11,5. Vocês têm 10%. E exportação? O Brasil não exporta agrotóxico, mas o agrotóxico é importante. O agrotóxico é um insumo, é considerado um insumo na agricultura. Como ele é um insumo na agricultura, todo o setor da agricultura e da pecuária, e é interessante, se você pegar no site da Receita Federal, esse dado está atualizado, entra no site da Receita Federal, dados e estudos tributários, arrecadação por atividade econômica, você vai pegar CNA 1, aquela coluna, agricultura e pecuária. Você vai ver que a agricultura e a pecuária contribuem muito pouco para as receitas tributárias no nosso país. Eles contribuem aproximadamente com 0,28% do total da receita da União. Veja, eu estou falando de um setor econômico, o pessoal fala aí de 15% do PIB, se tirar a indústria. Isso dá em reais, chuta aí. 2 bilhões e 800 milhões de reais, que é o orçamento de uma cidade média do interior de São Paulo. 2 bilhões de reais. 2 bilhões e 800 milhões de reais. Toda a agricultura e pecuária do nosso país. É metade do orçamento de São Bernardo do Campo. Ou seja, imagina uma pizza onde todo mundo contribui. O setor de agricultura e pecuária, se você pegar nessa pizza, a contribuição da agricultura e da pecuária para as receitas tributárias da União, excetuado a Previdência, é igual ao do setor de escritório de contabilidade, se pegar pelo Código Nacional de Atividade. Ou seja, tem angu nesse caroço. E ainda, nesse caroço ainda, se você pegar o setor da agricultura, você vai ver o seguinte, dados oficiais, você entra lá no Ministério Ministério da Indústria, lá tem lá, da Agricultura, tem lá importação, exportação de produtos agrícolas. O Brasil exportou 96 bilhões de dólares em commodities agrícolas. Commodity é mercadoria. Que ano, 19 ou 20? 2019. E arrecadou, existe um imposto de exportação. Alguns setores cobram imposto de exportação. Arrecadou 16 mil reais. 96 bilhões de dólares, arrecadou 16 mil reais. 16 mil reais. Dados oficiais. Você abre a tabela lá, você vai ver. Não tenho que inventar nada, está exposto. Aí vem aquela questão, eu até brinco, que vantagem Maria leva? Você vem, usa a terra, não paga água, a energia... Não paga água? Não, desse país não se paga a água que se usa na agricultura de exportação. Nada? Nada. Bahia não paga. Paga a conta da água, não paga a conta da água? Não, eu pago a conta da água na minha casa. A agricultura não paga? A agricultura não paga. Não tem, Estado não tem controle sobre as outorgas. E se tem, é mixaria. Perdão da expressão, é dinheiro de pinga. Se você pegar a tabela de custos de produção
de soja do Oeste Baiano, que é uma área de estresse hídrico. Essa planilha de custos está no site da Conab. Conab, custos da produção agrícola, tabela de custos. Você vai ver que na tabela não entra água e não entra eletricidade. Não está na tabela. Não é custo. A Argentina, o imposto de exportação, a Argentina é o maior exportador do complexo soja, farelo de soja do mundo. Eles pagam 30%. Os setores precisam contribuir para a casa comum. A gente mora numa casa chamada Brasil e todo mundo tem que contribuir com isso. É como se a gente morasse num prédio, as pessoas não estão pagando o condomínio, se eles não pagam o condomínio, você está pagando por eles. E além disso, você não pode usar piscina, você não pode usar quadra, você não pode usar nada. Você mora no porão desse prédio, né? Porque a cobertura é de quem não paga o condomínio. Mais ou menos é essa relação que eu faço. E isso é muito... é do sistema tributário. E aí a gente pega, estou falando de tributos da União. Se você pegar o ICMS da agricultura e da pecuária, a contribuição da agricultura e da pecuária para o ICMS, que é um tributo do Estado, o Estado usa para fazer estrada, para pagar professor, um monte de coisa, é 0,1%, por exemplo, no Ceará. Em São Paulo, era 0,1% em 2015. Agora aumentou um pouco, porque teve alteração na legislação e tal, mas era 0,1%. No Mato Agora Grosso... é quanto, você sabe, não? Hã? Agora é 0,25%, porque teve alteração na legislação. Mas é quase nada, pelo último relatório da gestão fiscal aqui da Secretaria da Fazenda. No Mato Grosso, também é diminuto. Agora, a gente vê que esse negócio da pandemia, não tem estrada para escoar a produção, não tem hospital. O Rio Grande do Sul é a mesma situação, não consegue pagar piso para professor, mas não se cobra tributos desses setores que exportam. Agora, de Lei Candir, e aí esse dado, todo mundo fala, o que é a Lei Candir? Lei Candir é uma lei que foi aprovada na época do Fernando Collor, né? E fala o seguinte: está isento de ICMS a exportação de bens primários e semiprocessados. Entenda-se, minério e produto agrícola. E todo mundo fala, não, porque depois a União vai compensar os estados com a perda do tributo. Então, isso é história para inglês ver. E apresentam números. E são números diminutos, pequenos, uma controvérsia, ninguém sabe de nada. Aí a gente conseguiu, via a Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo, uma luta demorada, mas conseguimos, vai ofício, vem ofício, pergunta, repergunta, vai. Que a desoneração, que a isenção de Lei Candir só no estado de São Paulo é aproximadamente de 7 bilhões de dólares ano. Mas dirão que gera emprego, com razão, tal, etc., alimenta, tal. Sim, e aí vem uma outra face dessa, um móvel que está nessa sala aí que a gente está falando, nesse quartinho, né? Grande parte desses tributos que eu falei, pelo menos a maioria, são tributos indiretos. A pessoa fala, mas da área jurídica, eu quero tributo indireto. Vamos lá. Eu pego um cigarro e vou lá na padaria e compro cigarro. Lá, 40% do cigarro é imposto. Quem que pagou o imposto do cigarro? Fui eu ou a Souza Cruz, ou a Philip Morris, ou a empresa que fabrica? Quem fuma, quem pagou. Ou seja, o tributo, todos esses tributos, importação, ICMS, IPI, PIS/COFINS, quem acaba pagando é o consumidor. O nosso país não existe tributação sobre a renda. O sujeito manda dinheiro daqui para fora e de fora e internaliza esse dinheiro, tira vantagem com câmbio, com um monte de coisa e não paga tributo. Você pode ser dono de um banco, o lucro sobre os dividendos que você tem, você não paga tributo sobre a renda. No setor da agricultura, olha lá, eu falei que o agrotóxico era insumo. É um insumo, o avião que faz a pulverização também é um insumo, o fertilizante é um insumo. Então, também não paga imposto? Se for para utilizar para a agricultura, como gasto não, é tido como investimento para a atividade agrícola. E se for considerado como investimento, como insumo para a produção, você consegue abater isso no teu imposto de renda. Aquelas caminhonetes, as famosas SUVs. Não à toa que as maiores vendas desse tipo de
de caminhonete é feita nessas cidades, Barreiras, Luiz Fernando. Eu também não pago. Porque se você colocar na declarar que você vai usar como um bem para sua atividade agrícola, você não paga. Sim, mas a revendedora não é obrigada a fazer isso. Mas você joga na sua declaração de renda. Eu comprei para transportar semente ou ovo de galinha. Aí desconta. Aí desconta, assim como a gente abate despesa médica da nossa pessoa física. Veja bem, eu tô falando, só de agrotóxico, essa despesa, se você pegar uma alíquota aí de 27, pensa aí de 10 bilhões de dólares, vamos pegar uma alíquota aí, vamos chutar 15%, várias alíquotas, vamos pensar que todo mundo é rico, vamos baixar um pouquinho, né? Se você colocar 15% aí, dá um dinheirão que se abate do imposto de renda, do pessoal, dos grandes proprietários rurais, das grandes empresas. É uma festa. Tem algum número que você arriscaria, uma estimativa do quanto isso o Brasil deixa de arrecadar? Só de agrotóxico? Ou de tudo? De tudo. Possível. Os números, o último relatório do TCU fala em 340 bilhões de perda de ano. Esse número está subestimado. Está subestimado, porque, para quem não é da área jurídica, parece brincadeira. Vamos lá. Se eu mandar um ofício para o Ministério da Economia e perguntar, ministro Guedes, quanto que foi a isenção de IPI para o agrotóxico? Ele falou, nenhuma, não teve isenção nenhuma. Por quê? Porque é alíquota zero. Alíquota zero não é isenção, é só alíquota zero. Então no mínimo, deixam de pagar 340 bilhões de reais ano, o Brasil, ou de todos os tributos. Ou seja, essa renda é drenada para fora. Me permita só, hoje eu estava vendo, saiu só em Luxemburgo. Matéria da revista Piauí. Sim, 700 bilhões de... 765 ou 35 bilhões de reais em um paraíso fiscal. Eu arrisco dizer, se a gente tiver um estado onde essas torneiras sejam minimamente controladas, ao invés de ter esgoto a céu aberto nas nossas periferias, nós teremos rios de ouro. Esse país é riquíssimo. Nosso povo é um povo bom, é um povo honesto, um povo bacana. Pô, a gente não tinha que estar nesse perrengue. O Brasil não tinha que estar nesse perrengue. Pela sua conta, então, segundo dados oficiais, em 10 anos o Brasil deixa de arrecadar 3 trilhões de dólares, de reais. Que são 340 bilhões por ano, 10 anos dá... Isso não é conta minha, isso é do portal, está no portal do Tribunal de Contas da União. Por baixo, então, são 3 trilhões em 10 anos. Isso é número oficial. Eu estou achando que esse número oficial não existe, é subestimado. Pode ser 5, 10 vezes acima disso. Falemos agora uma coisa do futuro muito próximo, porque o novo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, se não me engano, Sérgio Souza, do MDB do Paraná, disse numa declaração, acho que na Tribuna até, que saiu no jornal O Valor, se não me engano, que agora é a hora de abrir tudo. Temos que fazer agora um grande concerto entre todas as pontas, em resumo, da bancada do boi, né? Os interesses da bancada do boi, sim, os vários interesses difusos, até às vezes contraditórios, para regularização fundiária, licenças ambientais, tudo, o pacote todo. Qual é a perspectiva, qual é o caminho do chamado agronegócio, agropecuário, agora, a partir de agora? A gente tem que ter um projeto mais sólido. A nação, nós precisamos ter um projeto de nação. E nesse projeto de nação, entender a agricultura e o agronegócio. Eu não sou contra o agronegócio. Só que o agronegócio é do Brasil. Do jeito que está sendo feito, o Brasil é do agronegócio. Tem que inverter essa equação. O agronegócio tem que ser do Brasil.
e não o Brasil do agronegócio. Ano passado, o ano retrasado, caiu o licenciamento ambiental para plantar cana no Alto Paraguai. Alto Paraguai é o Pantanal. Não deu um ano, o maior número de queimadas. Por quê? Porque é queimado, porque vai ter pastagem e depois vende para a expansão da fronteira agrícola. Então a gente vê queimaram 40% do Pantanal. Ou seja, uma canetada. Eu acho que nesses últimos anos, grande parte desse descalabro foi feito na caneta do executivo, por pressão dos setores econômicos. Eles mudavam resolução, esvaziavam o órgão de fiscalização, baixavam uma portaria, um decreto. Hoje, a briga mudou de patamar. Quando eles dizem que é a hora de fazer tudo, eles vão colocar todas essas mudanças na nossa Constituição. E sem uma Constituição nova, sem um projeto político de discussão com a sociedade, isso vai ficar muito difícil de ser modificado depois. Vou colocar na Constituição, se diz, votações no Congresso com a bancada agora, com as bancadas. Sim, e entra como um artigo de Constituição, via emenda constitucional. Qual é a previsão de expansão da chamada fronteira agrícola e para onde? Vamos lá, Matopibá nos próximos 10 anos, o pessoal do mercado fala em 2 milhões de O que é Matopibá? Traduza para nós leigos. Na área do Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí. Qual é a previsão? 2 milhões de hectares. É terra. De expansão que vai ser feita em cima do cerrado. Ou seja, o Cerrado Virgem. E ali é a área de nascente de rio. Para plantar soja e algodão. Tem propriedades ali naquela região de quase 500 mil. Mas de quem é essa previsão? São de fundos de investimento, nos prospectos dos fundos que eles são obrigados a lançar nas comissões de valores imobiliários, de mercado, para dar transparência para os acionistas. No Centro-Oeste, a previsão é de 5 milhões de hectares em área de pastagem. Mas será que tem tanta pastagem assim? Depende. Se você queimar o Pantanal, você vai ter pastagem. Você queima, põe o bicho lá, depois você entra. Isso é muito importante, por quê? Porque essas aquisições vão se dar normalmente por fundos de investimento internacional, fundo soberano da Ásia, não sei de onde, e que não vai pagar o mico, perdão da expressão, usar uma expressão, que não vai pagar o mico de ser apontado como desmatador. Por quê? Porque já comprou uma área desmatada. Por quê? Porque a nossa lumpen burguesia rural, lumpen ao sentido de lixo, os grileiros, os bandidos, os que matam índio, o pessoal que põe fogo à torta e direito, fazem um trabalho sujo. E aí vem o capital limpinho, bonitinho, e adquire aquela área sem ter que sujar as mãos. Mas aquela área é nossa. 2 milhões de hectares em quanto tempo? Tem gente que afirma 10 anos, eu penso que é menos, porque existe uma necessidade de expansão da fronteira agrícola. A terra, os recursos, o Brasil tem uma coisa que os outros não têm, que é água. Você vai no Rio Grande do Sul, o Pampa Gaúcho, você está 1 metro acima do nível do mar. Você cavar um buraco de 2 metros no chão, brota uma fonte. A gente está no aquífero Guarani. E a terra aqui é relativamente barata, perto dos outros lugares. O que fez também os setores do nosso agro expandirem suas atividades para o Uruguai, para o Paraguai, para a Bolívia. Uma coisa importante. Um outro quartinho, vou colocar um outro quartinho do dinheiro, mas o pessoal fala, o agro é pop, tech, porque ajuda no balanço de pagamentos. Mas aí que está o negócio? Vamos olhar a balança. Você exportou 96 bilhões de dólares em commodities agrícolas, mas importou 7 bilhões em fertilizantes de dólares, 7 bilhões
de agrotóxico, mais 1 ou 2 bilhões em maquinário agrícola, mais semente, mais remédios veterinários. A gente exporta o boi em pé e importa o remédio veterinário. E importamos comida. O pessoal não sabe, o Brasil importa arroz. A gente viu essa crise agora de arroz. O nosso agronegócio não tem capacidade para produzir arroz para a nossa população. O Brasil importa arroz, o Brasil importa feijão. O Brasil importou, em 2019, 144 milhões de dólares em azeite de dendê. Em azeite de dendê. Quer dizer, se não fosse esses pequenos agricultores que produzem essa nossa comida, a gente já está lascado. Lascado. O malvado MST, etc, etc. Sim, planta banana, planta tomate, o pessoal do cinturão verde, planta fruta, porque os grãos que precisam alimentar a nossa população não tem. E dependendo da variação cambial, o que tem aqui vai para fora. E aí é o outro grande mito. Eles falam o seguinte: nós estamos alimentando o mundo. Já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso, né? Ah. Estamos alimentando a China. Tá? Fico feliz em saber que o pessoal está sendo bem alimentado. Mas e o brasileiro? Está comendo o quê? Está comendo o quê? Quantas crianças brasileiras não estão indo dormir com fome hoje? Acho que metade da população ativa nossa ganha, acho que até R$1.200, mais ou menos o último número que eu li. O último número que saiu, 12,8% da população vivendo com R$8,20 por dia. Vai comprar 1 quilo de carne? Além do lance dos problemas ambientais, assim, você não acha mosca em chiqueiro, dependendo do lugar que você vai no estado de São Paulo. Esses agrotóxicos matam insetos, são vamos supor, inseticidas. Mata inseto, mata abelha, mata todo mundo. Não vai achar, provoca dano para o meio ambiente. Danos para a saúde, para o meio ambiente, poluição de água. A Sônia Hess mediu em Santa Catarina, de 85 municípios, ela com o Ministério Público, 41 tinham contaminação das águas. É um trabalho muito interessante. Eu até brinco, eu falo que a água das nossas torneiras não serviria para limpar as cocheiras. Porque as pessoas não sabem que, na verdade, as companhias de água não medem agrotóxicos, não é isso? Elas só medem as outras coisas, mas não agrotóxicos, porque custaria muito caro, tal. O Adolfo Lutz não tem condições, aqui em São Paulo, não tem condições de fazer exame de agrotóxico na água, nos alimentos. O último foi feito em 2011. Ou seja, o Brasil o Brasil que importa e que usa agrotóxico proibido não mede agrotóxico na água. Não. A Constituição fala que é dever da saúde. E aí a saúde fala que terceirizou para as empresas, ou seja, algumas privatizadas. E se você procurar, eles são obrigados a procurar 27 agrotóxicos. Nós temos 427. Desses 27, a maioria já não é mais utilizado no país. E o que é utilizado não é pesquisado. Aí você não vai achar mesmo. É o novo genérico. Aí você nada de braçada. Foi feito um trabalho lá na Bahia, lá na zona, pelo Ministério Público Baiano. Os 10 encontrados não estavam na listagem que você procura, que são obrigados a procurar. Você não acha? Ou seja, estão comendo e bebendo veneno. E ficando pobres. E sendo iludidos de que estamos ficando ricos. Não. O agro é pop. Estão ficando ricos. Seria pop, seria tudo, mas um projeto de nação. Não dá para você... O pessoal fala, mas o Brasil tem vocação. E vamos... Vocação por vocação, o Japão iria só exportar arroz. E a Coreia do Sul, com todo respeito, iria exportar aquela selga apimentada. Eu adoro comida coreana. Mas iria exportar o quê? A selga apimentada? Quer dizer, a Alemanha o quê? Iria exportar salsicha, os Estados Unidos, peru e torta de maçã. O problema não é o país ter a vocação para alguma coisa. Você tem que ir contra isso, remar isso.
Eu estou ficando amargo porque eu estou começando a estudar economia política. Eu estou ficando amargo, tá fazendo até mal, eu preciso parar. Que nem Big Brother, tenho que parar de assistir, parar de estudar economia política. Aí, Adam Smith já falava na História das Riquezas das Nações que a riqueza de uma nação não se faz pela agricultura, se faz pelo trabalho agregado, pelo valor do trabalho, da complexidade dos produtos que você vai produzir. Quer dizer, o Brasil já teve a fase do pau-brasil, a fase da cana, do ouro, Ouro, do café, do diamante. agora estamos na fase do commodity. E a gente falou na questão do dinheiro, a gente falou só na questão dos tributos. Ou seja, a gente paga a taxa condominial para as despesas do nosso condomínio chamado Brasil. Mas, além disso, vamos supor que nesse condomínio tem um fundo de reserva. Aí, essas pessoas que não pagam condomínio vão lá e pegam dinheiro do fundo de reserva. É o perdão das dívidas do setor do agro. Que é uma... Qual foi o último mesmo? Coisa de bilhões e bilhões, não me lembro agora qual foi o último. 100 bilhões da Oxfam. A Oxfam chegou a falar 1 trilhão. Eu não vi esses números. Mas eles se sucedem, você não consegue nem contabilizar isso. Todo governo tem um... Os escândalos se sucedem, perdões, anistias. E tem um outro problema. Foi do Temer para impedir o impeachment, na verdade. Eu me lembro quando estava na faculdade, estourou o escândalo do IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool. Quer dizer, açúcar, não sei o quê. Sim, os escândalos vão se sucedendo a torto. Além disso, eles pegam dinheiro do fundo de reserva. O que é o fundo de reserva? Explica para nós. Dinheiro do orçamento público, que é formado pelo imposto que eu pago diretamente, pelo que eu consumo, todo mundo, essa nação brasileira paga. Eles vão lá, eles pegam empréstimos desse fundo de reserva a juros subsidiados. Vamos lá, se eu for no meu banco lá e pedir um empréstimo para o meu gerente, ele vai falar, tantos por cento. Se eu pegar um cheque especial, é tantos por cento. No rotativo do cartão, tantos por cento. Para eles é subsidiado. E a diferença entre os juros de mercado e os juros praticados, por exemplo, no plano safra, falando de 3, 4, 5 bilhões por ano, quem arca com essa diferença entre os juros de mercado e os juros e os juros concedidos para os empréstimos para o setor agrícola? A viúva, o Tesouro Nacional, o Banco Central, sai do dinheiro público, é dinheiro público. Que depois podem ser quitados ou não. E aí a gente volta para aquele primeiro que eu falei, que é o do perdão da dívida. Ou seja, é um sistema onde você tem subsídios tributários, financeiros, perdão de dívida, e fiscais. E agora eu vou abrir um outro recorte. Para produzir, o grande produtor, ele precisa de insumos. A agricultura é uma atividade extremamente subsidiada. Brasil, Estados Unidos, Europa, precisa ser subsidiada. Eu não sou contra o subsídio para a agricultura. Eu sou contra o subsídio para a agricultura que vai para exportar e que não vai gerar dividendos. Coisa para gente. Então vamos lá. O produtor, ele chega nessa indústria de insumos, de remédio veterinário, ração, semente, fertilizante, agrotóxico, pega os produtos e dá como garantia a produção futura. Esse contrato se chama escambo, contrato de escambo. Eu pago com o que eu vou produzir. Isso remonta à época do Brasil Colônia, que era a época do espelhinho. Não mudou muito, é um espelhinho. E grande parte da renda do produtor vai para essas empresas. Que empresas seriam esses atravessadores, na verdade? Quais são as empresas? Quer dizer, qual é o... É só chegar no valor econômico e ver as 200 maiores. São as traders, as companhias comerciais exportadoras, as financeiras, as securitizadoras. Elas tomam o dinheiro público e emprestam com juro maior. Não elas têm muito capital, elas são grandes empresas, por exemplo, uma grande indústria do setor de agrotóxico,
eu estou te dando 100 mil reais de agrotóxico. Você vai me dar 100 mil reais pelo preço da soja no futuro. Algo que o Banco do Brasil fazia em linha extensiva antigamente, né? Sim, é uma forma de subvenção, de crédito. Só que não é crédito não oficial, é particular. Uhum. Caro. É de empresa para o produtor. Para o produtor. Só o agrotóxico deve movimentar uns 9 bilhões nesse mercado, 9 bilhões de dólares ano nesse mercado. Estou falando de juros de 3,5%, 4% ao mês. Isso me faz supor, algumas pessoas já me disseram, eu não pude comprovar isso porque eu não tenho essa aptidão técnica, eu não tenho essa expertise, de analisar o balanço dessas empresas no exterior, porque todas elas possuem matriz no exterior. Mas tem gente que afirma, e eu acho que pelo menos é uma boa hipótese, é uma boa questão que dá para ir atrás, que o ganho financeiro nessa operação é maior do que o ganho operacional com a própria venda. Por quê? Porque o dinheiro lá fora está muito barato. Então você pega o dinheiro lá, né, com juros negativos lá na matriz da Europa, dos Estados Unidos, em Londres, lá, empresta aqui a 3,5%, 4% ao mês, sempre rodando, e depois você devolve para lá. E a água, a questão da água? Olha, eu afirmo que é um complexo agro, hidro, minero, comercial, financeiro, exportador. É um complexo. O que vale para o agro, vale para o hidro, guardadas as devidas proporções, vale para o mineral, vale para a exportação. Para a gente ter uma ideia sobre a exportação, sim, todos esses tributos que eu falei, de imposto de importação, é tudo ICMS, IPI, PIS/COFINS, é tudo tributo indireto. Tudo que você exportar vira crédito para a companhia exportadora no final. Para as companhias comerciais. Ou seja, a lógica do Brasil colônia ainda persiste e está sendo ampliada de maneira muito rápida e que vai deixar um passivo, não para a minha geração só, para a sua, para a geração das pessoas que estão nos ouvindo, e nos vendo e nos ouvindo. É um BO para as próximas gerações. Estão bebendo e comendo veneno, além de tudo. Estamos comprometendo o futuro do nosso país para anos e anos, anos e anos. Para que esse complexo faça dinheiro. Sim, sim. E tudo bem fazer dinheiro, mas tem que ter um mínimo de controle. Um mínimo de controle. Falar que o mercado se autorregula, isso acaba embrumadinho. Acaba embrumadinho. Marcelo, muito obrigado por essa conversa tão ampla sobre essa questão gravíssima, que é a questão do uso descontrolado dos agrotóxicos e, mais ainda, da desigualdade que isso implica e que isso reflete, que é como se fosse uma espécie de microcosmo da desigualdade toda do país. Sim, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a paciência com quem me ouviu. Muito obrigado. Então, um abraço, querido. Obrigado. Até a próxima.